Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Exposto Podcast, um espaço aberto para todo advogado que deseja o diálogo e busca o seu crescimento profissional. Por isso, pegue seu café e venha conosco para esse bate-papo. Meu nome é Natália Cariello. E meu nome é Lívia Delgado. Estamos aqui hoje para bater um papo muito interessante a respeito da educação jurídica, da formação jurídica do advogado. Para isso, trouxemos uma especialista em educação, doutora Carla Dolezal Trindade Asnar, reitora da Faculdade Instituto do Rio de Janeiro, doutora em Direito pela Universidade Nacional de Lomas de Zamora, pós-doutora em Direitos Humanos pelo Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, diretora-geral do Instituto Universitário do Rio de Janeiro, membro da Rede de Direitos Humanos, formadas por doutores e pós-doutores da USAL. Muito obrigada pela sua presença, doutora Carla. Novos tempos demandam novas competências. Diante disso, vem a nossa primeira pergunta. Como formar profissionais com um novo perfil, ensinando as mesmas disciplinas e incentivando as mesmas habilidades? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Natália e a Lívia por me receberem hoje. Esse convite para mim foi uma honra e uma satisfação estar aqui no Pelo Exposto Podcast. Viu? Muito obrigado. É sempre muito bom falar sobre educação, sobre formação profissional e essa necessidade tão urgente de se atualizar dentro do novo mundo do direito, né? Principalmente com relação aos currículos de graduação e pós-graduação. Tá? Então, é importante que nós entendamos que nós não ensinamos as mesmas disciplinas hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente ensina direito civil, direito constitucional, introdução à ciência do direito, pensamento jurídico, mas ensina também direito digital. Isso não pode ficar de fora, né? Hoje, sem o direito digital, sem a parte digital, sem o conhecimento da informática em geral, da tecnologia de informação, ninguém advoga, né? Esse profissional sairia sem formação, apesar de uma formação acadêmica, sairia despreparado para um mundo completamente integrado e em diálogo com muitas outras carreiras e ciências, né? Como a tecnologia, a administração, gestão. E passar isso na faculdade é um preparo que nós não tivemos, né? Não existiam Nossa isso. geração não teve. A sua. É verdade. A minha geração também não teve, porque eu terminei lá no princípio dos anos 90, a faculdade. E uma curiosidade, eu tive como professores na universidade os mesmos professores que meu pai teve, certo? Há 30, 40 anos antes de mim. Então, era uma coisa muito repetitiva. O professor, ele sentava praticamente como uma máquina, né, na mesa e repetia aquela disciplina há 40 anos. Tudo da mesma forma, só princípios, né? Só a parte doutrinária tradicional, letra da lei, né? Aquela mudança do Código Civil. A informação mudou completamente, né? A mudança do Código Civil de 16 para 2002, eu não alcancei, já alcancei formada, mas durante a minha formação, na graduação, não, ainda era aquela mesma formação, aqueles mesmos artigos, mesmos dogmas que meu pai recebeu 40 anos antes. Então, é muito importante que nós tenhamos sempre em mutação, desculpem, gente, que me engasguei e falou aqui, que a gente esteja sempre mudando, reformando, atualizando os currículos em geral, seja dentro do direito, seja nas disciplinas que a gente ensina no direito. A jurisprudência tem que estar muito presente no ensino hoje. Verdade. A aplicação prática do direito hoje é fundamental que ela chegue aos alunos na sala de aula desde o primeiro período. É preciso que ele entenda por que ele está estudando aquilo. Né? Mandar ler livros como Hermes Lima, são muito bons, são clássicos, não deixaram de ser clássicos, não deixaram de ser importantes para a formação, mas é preciso que um aluno do primeiro período entenda aonde ele vai aplicar aquele conhecimento, qual parte da vida prática dele como advogado ele vai aplicar aquilo que ele está estudando. É muito importante que haja essa discussão dentro da sala de aula. A gente não pode mais ter hoje em dia uma aula, seja a nível de graduação ou pós-graduação, de, como nós falávamos antigamente, o jargão cuspe e giz. Verdade. Isso não existe mais.
a tecnologia que a gente vivencia no nosso dia a dia, ela é muito grande. A gente está sempre ligado no celular, a gente está sempre assistindo uma TV E é um caminho digital. sem volta. Totalmente. Né? É um caminho sem Totalmente volta. sem volta. Então, a gente precisa integrar essas ferramentas de tecnologia no ensino hoje. O certo? direito é muito vivo, né? Mas a sociedade está evoluindo também com tecnologia numa velocidade absurda. E as demandas do profissional hoje são outras também, né? O profissional, o advogado não pode mais ficar afastado do mundo real, né? Afastado do problema do cliente, sem compreender esse contexto, sem se integrar, sem estar integrado nessa sociedade e vivenciar todas essas demandas. E claro que a teoria, né? A doutrina, tudo isso continua importante, mas não pode ser a teoria pela teoria. Não é só o estudo sem a prática. Precisa haver, de fato, principalmente na universidade, esse casamento, esse entrosamento. E com isso, a senhora acha que o escritório modelo ganha um novo perfil? Porque os escritórios acabavam sendo um protocolo ali, mais uma questão de prática da teoria, assim, escrever uma petição, mas hoje o escritório modelo teria qual papel no desenvolvimento e na aplicação dessa prática? Olha, Natália, eu vou contar para você o que eu vivencio na Fiurge, tá? Na Fiurge, o nosso escritório modelo é formado por um veículo itinerante que vai até comunidades. Isso quando a gente está falando de parte de treinamento, né? De formação de escritório modelo da área civil, trabalhista, previdenciária e família. Não criminal, porque nós iríamos expor muitos alunos e até a própria segurança física deles. Mas essa van, ela vai... Esse é o nosso projeto de escritório modelo. Ela vai até as comunidades próximas, que nós temos aqui uma infinidade... Né? Não faltarão oportunidades. Ouvir e prestar assistência aos moradores daquele local, que muitas vezes pode parecer distante essa realidade de nós, mas muitas vezes eles não têm como se locomover. Dinheiro para a passagem do ônibus, para a passagem do metrô, para ir em busca de uma assistência jurídica, fora que ele não tem nem conhecimento do seu próprio direito. Né? Então, esse é o nosso projeto, levar o aluno já nos períodos do 5º período em diante para ter essa vivência, embora o estágio, né, obrigatório se inicie a partir do 7º período. Mas para que ele tenha essa vivência. Essa proximidade. Exatamente. Primeiro, essa proximidade e essa empatia. Porque o direito, ele não é a letra morta da lei. Não é a letra morta da lei. Então, a experiência de vida conta muito. E isso joga muito em desfavor dos mais jovens, que não têm tanta experiência de vida num quadro de conhecimento geral das ciências em tudo. O advogado, a gente precisa conhecer um pouquinho de medicina, um pouquinho de engenharia, né? Psicologia. Um pouquinho de psicologia, muito, né? Muito. Tem uma cadeira. Muitas vezes... O escritório de advocacia, ele é um consultório psicológico. Nas muitas causas vezes. Família, Nossa, nas causas de sucessão, que tratam das sucessões. Então, muito de psicologia a gente precisa entender como advogado, né? Eu também fui advogada durante muitos anos, professora universitária. Então, a gente precisa entender disso. Então, o jovem não tem todo esse conhecimento de vida. Então, como é que ele faz? Ele precisa viver algumas situações da vida real para ter empatia, desenvolver uma empatia para com o seu cliente. Com certeza. Hoje o mercado da advocacia é um mercado difícil. A gente sabe que a gente não tem clientes aí à vontade para atender todos os advogados que nós temos cadastrados. Eu falo em termos de Brasil, não temos. Então, como manter o seu cliente? Tendo empatia por ele, se colocando no lugar dele. Sabendo que não basta somente você dar o andamento processual junto ao Poder Judiciário, fazer a petição no prazo certo, cumprir prazos, indicar direitos. Nosso papel vai muito além disso. Muito além disso. Advogar também é acolher o problema do outro. Exatamente. Compreender a dimensão e o impacto daquela
daquele ponto, daquele problema na vida daquela pessoa. O quanto você é responsável por aquilo. É muito mais do que pegar uma demanda ou distribuir um processo, ou quem atua na área extrajudicial, esmiuçar um contrato ou um acordo. É muito mais do que isso. É muito mais do que Sem essa isso. sensibilidade, Eu sem essa comparo muito. proximidade, fica complicado, fica Eu delicado, acho que né? é muito comparável à atuação do médico, né? De certa forma, quando o médico ele está ali, né, em favor fazendo aqueles atos ali em favor da saúde do seu paciente, de certa forma eu sinto, né, na nossa atuação de advogados, eu sinto essa coisa de a gente, na verdade, está ali curando certas feridas, né, jurídicas, digamos assim, mas a gente tem esse papel de restaurar, às vezes, a saúde daquele indivíduo. Verdade. E é uma saúde que eu digo, né, no aspecto Global até, holístico. Exatamente, holístico. Mental, tá emocional, a gente precisa sanar tudo isso, né? Com muita garra e sem contaminar a nossa própria saúde mental. Porque Sim, esse é um outro desafio em advogados determinados lidam momentos, com uma série de né? problemas delicados da vida do outro. Verdade. Então, essa vivência do aluno com o cliente, sabendo que ele tem que ter empatia e, ao mesmo tempo, manter a sua sanidade mental, manter o seu equilíbrio e aliar tudo isso a uma formação doutrinária e técnica adequada, isso é muito importante, é um embasamento muito importante. É preciso que as instituições de ensino levem em consideração as novas tecnologias, os novos desafios no direito, como o direito digital, como o direito penal econômico, como o direito empresarial numa forma mais global e tecnológica, contratos digitais. É preciso que, além disso, ela tenha um apoio psicológico aos seus alunos. O que é um apoio psicológico aos seus alunos? Às vezes o aluno chega, vamos dizer, por exemplo, no período da noite, depois de um dia exaustivo de trabalho. Exatamente. Né? Ele tem problemas de família, então tem que ter alguém. Gente, não é piegas, não é jargão. Tem que ter alguém para ouvir esse aluno. Sabe? Às vezes, quando o aluno fala, quando ele expõe o problema dele, aquilo já alivia. Vamos dizer assim, a base da psicologia, né? E das terapias. Quando ele expõe, aquilo já diminui para ele. Ele ouve uma palavra de amizade, uma palavra de compreensão, uma palavra de apoio, de empatia, de estímulo para que ele continue sempre melhorando, se esforçando cada vez mais dentro do seu estudo, para que ele possa ter muita força e terminar o seu curso de direito e ter sucesso na sua carreira. Estou muito tocada com as suas palavras, essa visão vanguardista, né, assim, do ensino superior. Eu acho que a gente tem talvez um preconceito, né, de pensar como pensávamos há 20 anos atrás, como pensavam os nossos pais, né, que vivia muito mais como esse papel tradicionalista do ensino, no sentido de trazer apenas o técnico. E ouvir de uma pessoa, né, na posição, né, da senhora, reitora de uma faculdade tão bem conceituada aqui no Rio. Para quem não sabe, nós estamos no Rio de Janeiro, a gente acabou não falando isso, vamos contextualizar para quem nos ouve, né? A FIURD é aqui, perto, aqui no centro do Rio, né? E isso realmente é muito tocante, porque é uma visão do aluno, uma visão integral, né? Não pensar que apenas uma formação do ser humano, né? Exatamente, você não está apenas formando profissionais teóricos, mas estamos formando pessoas. Exatamente. Para a sociedade. Ver o aluno não só como um aluno, mas como uma pessoa. Ele é um ser social. E eu acho que isso transforma o final, o resultado, para que esse profissional saia da faculdade com fôlego e ânimo para transformar a sua vida, a vida da família, através da própria carreira. Eu acho que até o nosso projeto do Pelo Exposto veio para isso, para dar esse fôlego para a advocacia, para a gente falar sobre o valor, sobre o que significa advogar. A gente não está aqui apenas para resolver problemas de uma maneira matemática. A inteligência artificial está aí, vem nos auxiliar isso. Né? Então, de fato, essa conjugação, esse acolhimento, essa responsabilidade que a nossa profissão nos traz com o problema e a vida do outro, mesmo na seara empresarial, eu atuo na área empresarial e vai muito além de valores. Né? Quantas famílias são compostas por empresas que os pais deram a vida por aquilo e você precisa, às vezes, resolver um problema, um acordo ou algum contrato, alguma coisa que se realiza ali, por trás
às vezes, quando embola alguma coisa, tem uma questão muito delicada. E é esse olhar, essa sensibilidade que vai permitir que a gente cumpra a nossa missão, cumpra o Missão nosso social. papel. Porque ao final do dia, claro que todas nós aqui já vivenciamos, chegar em casa e falar, poxa, consegui. Mas consegui pelo outro. Claro que tem um orgulho profissional nisso, mas eu consegui auxiliar o próximo. O meu cliente sai daqui melhor do que entrou. E essa é uma sensação. É uma satisfação É uma muito grande, satisfação. né? Muito grande a gente poder ajudar o próximo com o nosso trabalho. E além de ser uma satisfação pessoal para nós, advogados, né? Você conseguir auxiliar, resolver o problema do seu cliente, é também muito importante para o cliente saber que teve todo um apoio. E mais do que isso, para nós, além de uma satisfação pessoal, nos traz mais clientes, já que estamos falando aqui da vida do também é importante, profissional, né? né? Isso faz com que cada vez mais a gente possa ter mais clientes. Por quê? Porque um cliente satisfeito, ele divulga isso. Ele traz para você um público maior, uma clientela maior, que vai melhorar também o aspecto econômico da sua carreira. A base da nossa profissão é a confiança, né? É a certeza de que faremos o melhor e todo o possível para aquele cliente. Ele precisa ter certeza de que estamos ali por ele, né? E somos a voz dele em algum momento, em muitos momentos, E seja essa no confiança extrajudicial. tem que ser recíproca, né? Do mesmo jeito né, ele confia em nós, acaba que nós também precisamos confiar nele, né? Mas voltando um pouquinho para essa questão que a gente trouxe dessa formação universitária, como fica o marketing jurídico, né? Que isso também transformou a advocacia. A gente vê Instagram, YouTube, não tem como hoje o profissional ficar, principalmente um profissional em formação, ficar fora disso, né? Alienado dessa questão, principalmente essa galera mais jovem. Isso já é trabalhado de alguma maneira? Há um projeto para isso? Como funciona? Porque para nós, que precisamos retomar todas essas questões, acaba sendo uma novidade, um desafio extra na advocacia. Sem dúvida. Bom, como eu enfrento isso na minha instituição, né? A questão do marketing digital especificamente. Nós temos, a partir do 7º período, alguns eixos de carreira que a gente chama de trilhas, onde o aluno, chegando ao 7º período, ou seja, no momento em que ele vai ter que fazer o famoso escritório modelo, o estágio, ele vai optar por uma trilha. E essas trilhas se dividem em carreiras públicas para aqueles alunos que estão tendo como objetivo de carreira concurso público. Então, ele já vai ser direcionado para disciplinas de concurso públicos e etc., daquela já nessa última parte do curso dele. Nós temos penal econômico, por exemplo, que aí já segue. Nas linhas que não são as carreiras públicas, que são diversas, e não preciso aqui estar explicitando, a gente tem o marketing jurídico. Que bacana. Certo? Não marketing jurídico em si, mas marketing. Né? Que a Perfeito. gente, isso não dá o nome de marketing jurídico, mas a gente inclui toda uma parte de tecnologia aonde está o marketing jurídico, né? Onde está o marketing em si, redes sociais, gerenciamento e toda uma ideia de como usar essas ferramentas digitais de marketing a favor do profissional, de como ele vai usar isso para poder alcançar o seu objetivo na carreira. Isso de fato é primordial, né? São ferramentas que, como a gente disse, não podem passar desapercebido e que a gente vê profissionais, jovens profissionais se destacando hoje através das redes sociais, através de ferramentas A tecnológicas. gente conversava antes de virmos para cá, quando a gente pensava de que maneira a gente ia abordar esse assunto, nós falávamos disso, né? De que, como hoje a gente consegue ver já no mercado jovens profissionais que antigamente a gente diria ele é um recém-formado e que muitas vezes hoje são muito melhores sucedidos em termos financeiros, em números de clientes e muitas vezes até em divulgação e alcance até da mensagem do advogado do que alguns já com muitos anos de carreira. E talvez por estarem mais ligados, né? Não sei se em todos os casos, a gente não pode generalizar, é evidente,
exatamente. Mas a gente vai ver muitas pessoas que justamente estão mais ligados nessas ferramentas de divulgação, de utilizar, né, os meios, as redes sociais, enfim, de tudo isso que tem alcance hoje dos profissionais. E que não é só do direito, né? Hoje é uma realidade para todas as áreas. Mas lógico que algumas profissões, como médicos, advogados, né, têm suas limitações éticas também no emprego dessas ferramentas. Mas acredito que, mesmo assim, dá para fazer marketing jurídico sem estar fazendo uma concorrência desleal, sem estar fazendo uma situação que coloque em risco as próprias funções, assim, os grandes elementos da nossa carreira, né? Que a OAB coloca lá no nosso provimento, enfim. Qual a sua opinião a esse respeito? A minha opinião a esse respeito apenas ratifica aquilo que eu já falei para vocês. É importante ter, dentro do currículo, do curso de graduação em Direito, as ferramentas de marketing e abordar isso dentro da ótica da ética, certo? Perfeito. Exatamente para que a gente possa preparar o aluno, não apenas ensinar lá o nosso código de ética, em deontologia jurídica, né, para ele passar na prova da OAB, mas mostrar para ele que aquilo ali é real e que há toda uma estrutura ética em volta desse marketing, porque ao mesmo tempo que a Lívia falou sobre os profissionais que são bem-sucedidos, porque tem um bom marketing jurídico, a gente também tem uma série de profissionais que fazem uns marketing jurídicos muito antiéticos, de muita, vamos dizer assim, contextos de muita baixa qualidade, vou falar assim para ser bem gentil, né? Porque eu vejo coisas absurdas, assim, venha ganhar 10 milhões por mês, venha ganhar, eu vou te ensinar a ganhar 7 dígitos, seu primeiro milhão, e daí por muitos, e não é um único profissional que eu estou citando aqui, vamos dizer, né, não estou querendo me referir, estou querendo me referir a mais de dúzia, né, que eu já vi. Então, isso é muito importante que seja abordado com o aluno durante a graduação para que ele saia preparado, porque muitas vezes isso é falta de conhecimento. Muitas vezes ele age dessa maneira porque ele acha que isso é bonito, que isso vai valorizar o trabalho dele, ou vai valorizá-lo como profissional. O cliente vai ver que eu ganho 7 dígitos e que então por isso eu sou maravilhoso. Não, não é bem assim, né? Precisa mostrar sinais de riqueza para mostrar que é bem sucedido. Exatamente. Tudo bem, a gente sabe, eu dei aula durante 15 anos sobre direito do consumidor. Minha primeira aula sempre começava assim: no mundo de hoje, pós-guerra, tudo é aparência. E é. Infelizmente, gente, isso é uma realidade que a gente vive desde o pós-guerra. Não podemos ignorar que se você tiver um advogado brilhante, maravilhoso, se formou com nota máxima numa excelente universidade e tiver um fusquinha velho, não um fusquinha com placa preta, não, de design, não, um fusquinha velho, um carrinho velhinho, não é de colecionador, ande mal vestido e tal, e tiver um advogado mediano, bem vestido, com um carrão, o cliente vai escolher o do carrão. Isso é fato, né? Isso é fato. Por quê? Porque o cliente é bobo? Não, porque isso é uma cultura que foi incutida em nossas mentes, uma cultura do consumo, né? É uma cultura do consumo. Sucesso atrelado a tudo isso. E que o sucesso está ligado ao consumo. Quem consome mais é mais bem-sucedido. E quem é mais bem-sucedido é porque sabe mais, é porque é mais inteligente, porque é melhor profissional, né? Isso é uma coisa que foi incutida em nós. Então, disso a gente não pode fugir. Mas a gente tem que saber que toda essa propaganda visual de consumo precisa vir embasada dentro da ética e dentro de cultura de fato, de conhecimento técnico. É necessário ter coerência, né, entre o externo e o interno. Exatamente. Vamos dizer assim, o fato de você ser bem-sucedido tem que, de fato, ser fruto de que você faz um bom trabalho como profissional. E para isso é muito importante você, além de conhecer o marketing, ferramentas e ética, você está em constante aprimoramento, em constante atualização. E não é uma ciência, né? O direito não é uma ciência que você pode estudar e parar. Não. Sempre foi assim. Agora ainda mais, né? Agora com maior velocidade. Exatamente. Maior velocidade. O que eu valorizo muito, assim, na minha experiência pessoal, foi muito o que eu estudei fora. Eu fiz pós-doutorado pela Universidade de Salamanca
é muito importante essa visão quando você vai estudar fora do Brasil, seja onde for, Aham. você convive com culturas diferentes. Então, não é só um curso que você faz, é uma experiência de vida que você tem. Porque você convive com outras culturas, convive com outras pessoas e aprende a olhar o mesmo problema por Com outro outras ponto de vista, perspectivas. com outras culturas. E isso traz muita qualidade para o teu trabalho. É o repertório. Eu acho que hoje o advogado precisa do repertório. E então, sair um pouco só da teoria do direito, né, do direito civil, do direito Uhum. constitucional, e entender, claro que não com profundidade, né, ser um especialista em todas as coisas, mas dialogar com outros profissionais, com outras carreiras, com outras ferramentas e realidades. Né? O diálogo hoje, para o profissional do direito, é imprescindível. E sempre com uma mente muito aberta, né, gente? A obter novos conhecimentos. Porque o direito, assim como a sociedade, está em constante mutação. Então, a gente precisa, de fato, estar sempre com a mente aberta, estar sempre se atualizando. E eu penso que dentro do ensino jurídico, em geral, seja a nível de graduação ou pós-graduação, é preciso sempre chamar o aluno, o advogado já formado, está se especializando, para uma realidade. E que realidade é essa? É o mundo atual. É aquilo que a gente está vivendo nesse momento, os problemas que a sociedade está gerando nesse momento, e como é que você vai aplicar todo o seu conhecimento teórico naquilo. Como é que você vai buscar lá naqueles seus livros de Hermes Lima munição para defender o seu cliente? Né? Como é que você vai fazer para pegar tudo aquilo que você aprendeu na faculdade? Articulação jurídica, né? Então, dentro de uma sala de aula, é preciso que o aluno vivencie casos práticos, que haja discussão. Uma coisa que a gente chama de ensino socrático. Uhum. O professor não pode ir para dentro de uma sala de aula hoje, em graduação, repetir aquilo que está no livro, aquilo que está na doutrina. Por quê? Aquilo ali o aluno tem que fazer sozinho, porque basta ele ler. Agora é preciso fomentar a capacidade e o aluno crítica, fala né? assim para você: ai, mas é muita coisa para ler. É muita coisa. Você escolheu uma profissão na qual você precisa ler e ler muito. Ler muito. Porque você tem que estar sempre lendo as novas decisões das cortes superiores, dos tribunais, as novas jurisprudências, para adequar todo o conhecimento que você já tem. Você tem que estar em constante atualização. Então, o direito é uma profissão feita para quem gosta de ler e de ler muito. Certo? Certíssimo. Então, na sala de aula, não é momento do professor repetir o que está escrito dentro do livro. Sala de aula é momento para despertar a crítica. Exatamente. Né? Pensamento o crítico. Entendimento, a aplicação de todo aquele conhecimento que o aluno já leu previamente na doutrina, na prática. Isso me faz despertar uma outra pergunta. A gente vive num país em uma diversidade muito grande de nível cultural, social. E aí eu também fui professora até de universidade de Direito e dava aula para os primeiros períodos de faculdade, nessas matérias introdutórias, eu dei Direito Romano, também, né, que a gente hoje eu acho que já estão fora do currículo, História do Direito, enfim. E a dificuldade que sempre se sentiu, né, nas universidades é justamente a diferença de nível social e cultural que às vezes chega, né? Porque a gente, em determinados casos, tinha que lidar com pessoas muito bem formadas, mas já outros vindos de escolas, às vezes, mais deficitárias nesse aspecto mesmo teórico. Né? Então, isso é uma dificuldade ainda? As faculdades precisam nivelar, de certa forma, o estudante? Você parece que leu as minhas palavras, né? Que eu ia dizer agora, porque exatamente. Um dos projetos que é a menina dos olhos lá da nossa faculdade é um projeto chamado Nivelamento. Né? Vocês vão conhecer a estrutura, estão convidadas desde já. Vai ser um prazer enorme receber vocês. E vocês vão ver que tem uma salinha lá escrita assim, nivelamento. Por que nivelamento? Porque você recebe alunos oriundos, principalmente de instituição privada, vocês sabem disso, de vários níveis de ensino fundamental.
Então, você tem o aluno que vem de um colégio particular muito bom, né, privado, e um aluno que vem de um colégio público que tem uma série de deficiências, né? Não só a nível de direito, ele começa entrando com uma deficiência da língua portuguesa. Com Maior certeza. deficiência dos profissionais Com estudantes certeza. de direito hoje, o que nós enxergamos dentro da faculdade é a língua portuguesa. E é o nosso maior Instrumento de trabalho. instrumento de trabalho. Então, nós já começamos com o seguinte projeto. Todo mundo que entra para estudar tem que passar por um nivelamento. Eu garanto para Perfeito. vocês que eles reclamam Não terrivelmente. imagino. Os de segunda graduação ainda, funcionários públicos já de carreira, dizem, mas eu passei num concurso público, eu já tenho uma graduação. Eu digo assim, olha, a professora, ela não ganha por aluno. Portanto, quanto menos aluno ela tiver, Melhor melhor para para ela. ela. Então, ela só vai colocar você vai passar por uma avaliação, e ela só vai lhe incluir num programa de nivelamento se você necessitar desse programa de nivelamento. Porque se você não precisar desse programa de nivelamento, com certeza ela não vai querer um aluno extra em sala de aula só para que ela tenha mais trabalho. Né? E que não tem necessidade, Que né? não tem necessidade. Uhum. Então, o que é esse nivelamento? Preparar o aluno para quê? Para aprender a ler e interpretar o texto. Ler só e ler interpretar. não basta. Você tem que saber interpretar. Eu digo que o grande Isso aí. índice de reprovação na prova de admissão da OAB é fruto da falta de conhecimento da língua portuguesa. É. O aluno conhece, às vezes, o direito, o técnico. Ele não sabe ler a pergunta e interpretar. O que o examinador está perguntando. E depois, ele sabe a resposta, mas não sabe redigir. De forma Coerente. de forma que o avaliador possa E ao verificar o final, conhecimento é o que dele. exatamente a nossa profissão faz. É o tempo inteiro interpretar tanto as possibilidades da lei, porque se precisasse, se fosse matemático, nós não precisaríamos, né? Não De seríamos advogado. necessários. Interpretar a situação do cliente e outra. Com certeza vocês já passaram por isso. O cliente fala: meu problema é esse, aquele. Chegou quando. Aí você pede documentação, senta para detalhar. Quando você vai ver, o cenário é completamente diferente daquele Eu tive muito. que ele apresentou. E esse percurso continua, porque depois disso você vai ter que explicar isso para um juiz, né, por meio de uma petição. Você também vai precisar exercitar a sua linguagem, Isso aí. que vai precisar ser interpretada pelo julgador. Quando eu estava me especializando, a gente tinha uma professora que ensinava a gente redação. Já na especialização. E vou dizer para vocês aonde que eu acho que não é uma questão nem de propaganda, porque é uma instituição pública que é a EMERGE, a Escola da Magistratura. Nós Nós fizemos fizemos também. então, somos de eu lá. fiz EMERGE lá nos anos 90, que era... Era Vocês não imaginam o que era Maravilhosa. aquilo. Não, o rigor que era aquilo. Na A nossa gente época. tinha código de roupa, o horário, se você chegasse atrasado, você não entrava. Bom, então nós tínhamos uma professora muito boa que nos ensinava o seguinte: é preciso aprender a seduzir com o seu texto. É isso mesmo. Você tem que seduzir o juiz que a sua tese é a melhor e é a correta quando você está advogando. Você, como juiz, precisa seduzir as partes que a sua decisão é uma decisão correta, é uma decisão justa, né? Que aplaca aquele conflito social. Então, o tempo todo, quem vive da escrita como profissional do direito, ele precisa aprender não só a interpretar as leis, interpretar as questões, interpretar os processos em si, as petições, mas a escrever com sedução no sentido literal da palavra. Convencer através das palavras aquele interlocutor. Seja ele uma parte, seja ele um juiz, seja ele um desembargador, ou seja ele como funcionário público, juiz, Ministério Público, defensor, né? Uhum. A quem ele E precisa isso é convencer. decisivo na nossa profissão. Fundamental. Isso é decisivo. É. Essa articulação das palavras, É. né? Usar a palavra e a redação, o texto, como seu aliado. Porque a partir do momento em que você tem esse nivelamento em língua portuguesa, você praticamente nivela todo o resto. É a base, né? É Porque verdade, se verdade. todo aluno sabe ler e interpretar, Concordo e plenamente. ele recebe a mesma aula
e convive a mesma Os mesmos experiência livros. com um professor dentro da sala de aula, a partir dali ele está no mesmo nível, quer ele tenha vindo de uma escola fraca no fundamental, quer ele tenha vindo de uma grande escola. Temos a efetivação aqui, a efetividade do princípio da igualdade. Igualdade. Né? Exatamente. Trazendo o Você, princípio da igualdade naquele ali. início, você trata todo mundo com aquela isonomia, né, necessária, trata os desiguais de forma desigual para que eles se igualem, e a Uhum. partir dali é muito simples. É claro que sempre é preciso reforçar, né? Uhum. Sempre é preciso que o profissional do direito saiba que ele precisa estar em constante aprendizado, em constante reaprendizado de atualização com relação à oratória Isso. e com relação à a sedução gente pela tem escrita. alguns assuntos com relação à linguagem, que eu não sei se eu vou me estender muito, mas, primeiro, a utilização de algumas ferramentas novas, como o Visual Law, né? Que a gente tem aí a possibilidade de aproximar também o discurso, né, do advogado, não só com as partes, mas também com o próprio julgador. E essa questão do uso excessivo do juridiquês, né? Vamos botar assim entre aspas, porque a gente sabe que essa é uma palavra Está muito ultrapassado, né, muito gente? ultrapassada. Por A favor. necessidade de que essa linguagem ela seja mais próxima, né? Aquela coisa do acesso à justiça, de você também não colocar uma barreira extra, né, para o Uhum. judicionado, para a parte de que não consegue compreender E nem pro sequer próprio o que o juiz está julgador. falando. E para o próprio julgador. Eu vou dar um exemplo que é muito comum na nossa profissão. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Nossa. Então, você pega nem me petições fale. iniciais com 30 páginas, onde o que você precisa colocar são fatos, fundamentos e pedido. Então, para que 30 páginas de copiou, colou? Dava para Né? resumir em Nossa. duas. Dava para resumir 2, 3, 5 se você quer reforçar uma jurisprudência. Então é muito Menos é importante. mais, né? E Menos muito. é mais. Porque a gente sabe que o judiciário está soberbado de trabalho. E é humano, gente. É humano. O julgador é humano. E a gente tem que enfrentar a Ele não lê realidade. Não 30 adianta páginas. não ler. Entendeu? Ele não lê. Quanto menor e mais bem escrita, mais bem redigida a tua petição para você, profissional, melhor ela vai ser recebida pelo julgador e, ouso dizer, com mais boa vontade. Com absoluta certeza. Entendeu? Então, isso é a língua portuguesa é a nossa maior ferramenta e, ao meu ver, é a coisa que o profissional do direito tem que estar sempre se atualizando. E, na verdade, não é nem atualizar, porque a língua não muda, é sempre estar relembrando. Sempre estar exercitando. Atento a isso, com certeza. Exercitando e conhecendo novas modalidades de redação. Eu atuo prioritariamente na área extrajudicial, né, na área empresarial. E vale, na mesma medida, quantas vezes eu analiso o contrato, vejo o contrato, a gente não consegue compreender o objeto do contrato. De tantas folhas. Você fala, meu Deus, o que é essa pessoa? O que eles estão fazendo aqui? Não foi meu exemplo de hoje, que eu estava analisando uma minuta Exatamente. de um contrato, É de uma promessa de assustador. compra e venda que simplesmente as pessoas não sabem, sabe, assim, o significado de palavras básicas e aí utilizadas assim completamente. Que acabam confundindo todo o conteúdo. E às vezes comprometendo a vida do cliente. Exato. Com erros absurdos, né? Ou com omissões que não poderiam existir. É. Né? Então, isso faz total diferença, muitas traz um vezes impacto vejo- enorme. Eu muitas vezes vejo isso, que o advogado da própria parte complica a vida do seu Complica, cliente. complica. Colocando tantas coisas E desnecessárias. que não dizem nada, muitas E vezes. não dizendo o que precisa Elas não dizer. dizem nada. Elas complicam a vida do cliente botando muitas coisas. Isso. E outra coisa muito pior, dão munição à parte contrária. É Com verdade. certeza. Entendeu? Eu já consegui desfazer alguns contratos, retirar a multa ou negociar valores enormes de multa por conta exatamente É só você de falhas no Quem contrato. conhece língua portuguesa usa a redação, Ponto e vírgula, 2 pontos. usa a redação da parte contrária em desfavor dela. Isso é fato e ponto. Verdade. Entendeu? Então, isso tudo para mostrar que a língua portuguesa é fundamental e ela não pode ser abandonada nem no âmbito da graduação e nem Menos depois ainda. na vida do advogado. Procura sempre estar fazendo um curso de oratória. Ah, mas eu já fiz, eu já conheço essas técnicas. Renova, sempre tem uma coisa nova. Sempre tem uma inovação.
sempre tem uma modernidade. É como as doenças. Sempre há um tratamento mais moderno. Então, sempre há um tratamento daquele tema de oratória, de redação, mais moderno. Não abandonem essas ferramentas que são fundamentais para a vida Não se profissional de abandonem, todos né? nós. Não abandonem o profissional que habita, assim. Exatamente. Né? O profissional ver a nossa advocacia como uma carreira, como uma profissão, que é o que a gente busca, esse respeito, esse cuidado com a nossa profissão. Isso é tão importante, né? Porque reverbera, reflete na vida de muitas pessoas. E isso é sensacional. Eu acho assim que é uma profissão incrível, incrível, né? Eu tenho muito orgulho de ser advogada, de ter sido advogada, porque nada mais importante para a vida das pessoas, na minha opinião, do que conhecer os seus direitos, né? Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Exatamente isso. Muitas vezes muda o jogo. E muda o jogo em momentos que são cruciais para as pessoas, né? A gente muda de comportamento, muda de agir, às vezes é mais benevolente. Mesmo sabendo que tem o direito, você pode ter empatia pela outra parte, né? Você pode ser gentil, que é um jargão que está aí na internet. Seja gentil, ninguém está bem. Isso é um fato. A gente não pode ignorar que estamos todos saindo de uma pandemia mundial. Como quem não sofreu muito com a pandemia, graças a Deus, não teve perdas na família, perdas de saúde, etc., não dá o real valor que a pandemia tem, que ela teve na influência da vida da sociedade em geral. No fundo, nenhum de nós está normal. É verdade. Com certeza. E vamos sentir esses efeitos ainda por muito tempo. Por muito tempo. Por muito tempo. Então, sejamos gentis, sejamos empáticos e vamos aproveitar todo o nosso conhecimento, toda a nossa sabedoria para defender com ética e moralidade o direito dos nossos clientes. E para isso, vamos estar cada vez mais nos aperfeiçoando, nos atualizando. A palavra é atualizar. Como a Lívia falou, a sociedade está sempre em movimento, constante mudança. Se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Fica para trás, causa prejuízo aos nossos clientes e, com isso, perde cliente, né? Então, é muito importante que vocês, aqui no podcast do Pelo Exposto, tratem essas questões. Porque é preciso que o profissional... Às vezes, a gente sabe disso. A gente aprendeu isso na escola, nosso pai falou, nossa mãe falou, que a gente precisa estar estudando, que a gente precisa se atualizar, e que a gente precisa ser gentil, empático, moral, ético. Mas a correria do dia a dia é tão grande, é tão extenso o número de coisas que a gente tem a fazer hoje, que a gente tem a impressão que o dia... E o cansaço da própria profissão, que às vezes O dia não tem mais de 24 horas, ele parece que tem 12, né? É verdade. É uma velocidade incrível. É verdade. E quanto mais coisas a gente tem para fazer, quanto mais tecnologia, mais trabalho a gente tem. Então, a gente às vezes esquece de coisas básicas. Não vamos nos esquecer de coisas básicas, como atualização na nossa profissão. Eu tenho uma advogada, né, que é quase uma mentora para mim, e que ela fala uma coisa que reverbera muito na minha vida, né? Que é, nunca se afia a espada durante a batalha. A gente tem que estar sempre preparado para o que há de vir. E esse preparo, eu acho que está em conversa no que você está falando agora, né, Carla? No sentido de que a gente tem que estar sempre atualizado, sempre estudando, sempre aprofundando e sempre pronto para as novas tecnologias, para as novas ferramentas, tudo que pode melhorar a nossa profissão. Né? Utilizar essas porque as ferramentas, batalhas já vão que a gente chegar. tem um dia tão atribulado, com tantos afazeres, que parece que só tem 12 horas e etc. Então, não vou me atualizar porque eu estou lotada de coisas para fazer. Não. Vamos utilizar as novas tecnologias A nosso favor. a nosso favor. Isso né? aí. A colocar. E a importância dos pequenos passos, mais uma vez sendo piegas das coisas que a gente acabou, algumas das que a gente pontuou. Se a gente separar como um ritual, como um hábito, meia hora, 20 minutos, começa com pouco. Não queira sentar e estudar 5 horas todos os dias. Não dá, você Eu não não vai tenho conseguir. 3 horas, 5 horas do meu dia para estudar. Já tive um dia, hoje não tenho mais. Mas que você faça, se você fizer isso todos os dias, 20 minutos, meia hora, Constância. 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 E disciplina, isso Com muda. tecnologia.
tecnologia. Pois Não esqueça as tecnologias, gente. a tecnologia é importante, até porque quem não tiver nessa tecnologia, quem não estiver aberto para Só isso, para trás. está para trás, porque isso já é atual. Um Não é pro advogado futuro. que não entende de tecnologia da informação, né, de informática, de TI, ele não advoga mais. Exatamente. Todos os tribunais do Brasil são informatizados. E agora a Então- inteligência artificial vai até ser mais um elemento nisso. Daqui a Mais um pouco as elemento pra decisões gente vão estar lutar. sendo feitas por Exatamente. inteligência artificial, as petições. Outra Hoje já coisa tem que eu grandes não bancas sou usando. contrária à inteligência artificial. Eu A também inteligência não. artificial não é uma arma contra o advogado, ela é uma arma a favor do advogado. Porque você pode pedir ajuda à inteligência artificial. O que não pode acontecer é o trabalho ser único e exclusivamente da inteligência artificial. Claro. Aí vai dar um defeito. Tenham certeza de que o resultado não será bom. Mas você pode pedir a ajuda e acelerar com muitas coisas. Se você tem um conhecimento teórico, se você tem uma boa redação e você se utiliza de uma inteligência artificial para colher uma jurisprudência, e aí com o Para teu auxiliar o seu conhecimento, trabalho, né? você sabe se aquela jurisprudência é real ou é fictícia? Exatamente. Ou você, como já tem ali o número dos acordos e os tribunais, pode verificar, né? Que nem a gente faz agora com as fake news, a gente pode ir à fonte e verificar. É muito mais rápido do que você estar em site de tribunal por tribunal, pesquisando jurisprudência. E você vai estar concorrendo com quem está sabendo fazer bom uso dessa ferramenta. Já recebe os números, já vai lá, só verifica se é fidedigna aquela informação, pronto, e usa. Então é rápido. Inteligência artificial usada de uma maneira correta É uma ferramenta. é uma ferramenta de auxílio hoje a todos os E crescimento, né? E crescimento, claro, sem dúvida. Estamos chegando ao fim desse bate-papo maravilhoso, que a gente poderia ficar aqui umas 5 horas, pelo menos, eu adoraria. E eu gostaria de deixar consignado, assim, nossa admiração, Carla, pela seu brilho no olhar. Eu fico encantada quando eu encontro um profissional, uma advogada que fala com essa paixão, com essa entrega, com essa responsabilidade. Ter você hoje aqui conosco foi, sinceramente, muito especial pra gente. Muito obrigada por estar aqui, por compartilhar, por nos receber tão bem, pelos projetos que a gente já colocou para os próximos meses. Iremos à faculdade, com certeza, né, minha amiga? Com certeza. E foi um imenso prazer. Muito obrigada. Bom, antes da gente terminar, eu queria deixar uma reflexão aqui sobre a importância de ir além do conhecimento acadêmico e teórico, com uma frase de Alvin Toffler. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Se você gostou desse episódio, esteve até aqui com a gente, faça um print e publique no seu Instagram com a nossa hashtag, que é essa que está aqui, hashtag Formação Jurídica. Até o final de janeiro de 2024, nós vamos sortear entre os nossos ouvintes mais uma caneca do nosso podcast, como essa que usamos aqui. Aproveita para nos enviar seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. Queremos ouvir você também. Eu agradeço imensamente esse convite. Foi uma tarde maravilhosa, um bate-papo incrível. E eu acrescentaria só mais uma pequena palavra à sua frase final. Por favor. Que é: vamos ler, aprender, entender e compreender. Perfeito. É importante e é fundamental. Agradeço imensamente a Natália, Lívia, muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer, foi uma honra bater esse papo incrível sobre formação, sobre informação, sobre ferramentas da nossa profissão. Eu realmente sou uma advogada apaixonada pela minha profissão, eu tenho imenso orgulho de ser advogada e também de ser professora e de estar à frente de uma instituição de ensino que tem como propósito trazer riqueza cultural e material, por que não, sim, claro, todos precisamos. Transformar a vida de nossos alunos. Porque a educação, o conhecimento, a compreensão é transformadora. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram hoje. Foi um grande prazer. Foi um grande Prazer é prazer, nosso. Carla. Muito obrigada.